Olá, amigo! Estamos aqui na loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce em todo o Brasil. Eu sou o professor Helder Coelho, este é o meu parceiro Alessandro Pinon. Nós estamos aqui no projeto da loja do Concurseiro para a Polícia Militar do Maranhão. Você, futuro policial militar desse estado, vai acompanhar com a gente a resolução da prova de 2012, né? Geografia do Brasil e também Geografia do Maranhão. Nós verificamos aqui, né, Helder? Geografia do Brasil e do Maranhão, a prova de 2012, que foi a FGV no momento, a professor Alessandro Pinon e Helder Coelho, como já fomos apresentados. Neste caso aqui, concurseiro, o que vai acontecer? As questões da prova que ocorreram aqui da FGV, tá, são de mesmo conteúdo, tá, da mais recente organizadora, que é a organizadora CESP. O CESP, tá? O CESP, lógico que vai mudar a metodologia, né, do certo e errado, tá? Dentro da prova, beleza? Mas o conteúdo é praticamente o mesmo, Geografia do Brasil e Geografia do Maranhão. Então a gente vai fazer a resolução dessa prova, tá? Desenvolvendo esses conteúdos e especificando muitos detalhes para você. Lembrando que no seu edital não está bem CESP, né? O CESP tem uma nova nomenclatura de organização. E também é importante entender que as questões da FGV, elas estão relacionadas a alternativas de A, B, C, D e E. No caso da atual organizadora, ela vai estar relacionada a certo e errado. Aí você pergunta então, mas vai valer a pena? Sim, vale a pena muito, por conta do mesmo conteúdo e para você compreender a metodologia que nós vamos estar utilizando bem aqui para a resolução das questões. Perfeito? Perfeito, beleza, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá, concurseiro, para a primeira questão. Vamos lá, verificar aqui. Tá? Nesta primeira questão, uma questão basicamente de fluxos migratórios, dentro do conteúdo de população brasileira, né, professor? O que é que nós vamos ter aqui, olha? Observe os mapas sobre os principais fluxos migratórios no território brasileiro. Aí você tem um mapa, né, definindo o tempo da década de 50 e 60, no mapa 2 definido o tempo de 60 e 70 e no mapa 3 definido o tempo aí das décadas de 70 e 80, professor Helder. É muito importante compreendermos cada momento histórico dos fluxos. Você vai percebendo, né, que o principal fluxo aqui entre os anos 50 e início dos 60 está muito direcionado, olha só, as setas elas indicam muito mais aqui o centro-sul brasileiro, de forma mais específica aqui pelas regiões do IBGE, o sudeste, e uma setazinha indicando aqui, né, um pouco mais nesse outro sentido para a região amazônica. O que acontece aqui, Pinon, 60 e 70? É importante perceber também, professor, concurseiro, o seguinte, que existem fatores de atração e fatores de repulsão dentro dessas regiões. Aqui no mapa 2, as décadas de 60 e 70, nós temos que verificar, por exemplo, que foi um período do regime militar. Então nós tivemos todo aquele processo de ocupação da Amazônia, né? Da ocupação da Amazônia, várias frentes de abertura de estradas, de rodovias, né? Projeto de integração nacional, os projetos de colonização dirigida. Então todos esses fatores acabaram atraindo uma grande leva de nordestinos para a Amazônia, Mas observe bem que ainda continua forte esse fluxo, como o professor Helder falou, do Nordeste para o Centro-Sul. Tá? Haja vista, professor, já voltando um pouquinho aqui, ó, na década de 50, nós temos a industrialização já consolidada no Brasil. O Brasil lá tem o marco da industrialização, né, professor? Na década de 30, né, o marco da industrialização continua em 40, né, com o Vargas, com as estatais, com as indústrias de bens de produção. Na década de 50, nós já temos uma indústria consolidada. Então, a industrialização é o principal fator atrativo dessa população para a região sudeste, né, para o centro-sul. E não podemos afirmar assim, o amadurecimento da industrialização dos anos 50 e 60 aqui no centro-sul é o principal fluxo, né, que acaba gerando essa vinda dos nordestinos.
a ação do capital, acima de tudo relacionado ao período militar, vai contribuir para essa leva de nordestinos com maior fluxo aqui para a região amazônica, até mesmo naquela frase célebre, né, Pinon, do presidente Médici, de terras sem homens para homens sem terra, não é isso, Pinon? Muito bem, era comum o slogan, né, naquele processo de ocupar, de povoar a Amazônia, né? Lógico que todo esse processo, esses slogans estavam justamente dentro daquela ideologia de exploração dos recursos naturais dessa região, né, de ocupação. Outra frase é aquela integrar para não entregar, né? Porque havia a ameaça comunista naquele período devido ao contexto da Guerra Fria. Então, todo esse contexto, todo esse conjunto de ocupação da Amazônia abriu várias frentes, de qualquer forma, de trabalho para cá. Nós tivemos os primeiros planos nacionais de desenvolvimento, o segundo plano nacional de desenvolvimento também, e tudo isso acabou abrindo frentes de trabalho, estimulando, sendo aquele fator atrativo, de atração para a Amazônia, né? Principalmente nessas décadas aqui, 60 e 70. O que vai exatamente no próximo momento, 70 e 80, acabar fortalecendo esse fluxo migratório aí um pouco mais diversificado para o Brasil e também mais concentrado aqui na região amazônica de nordestinos. Sem dúvida nenhuma, professor. Nós poderíamos até, olha aí, concurseiro, até definir o seguinte, que aqui, nesse fluxo para a Amazônia, do Nordeste para a Amazônia, nós podemos falar em primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, Médici, né? Ali o período do seu governo. E já neste segundo, tá? Nós já poderíamos falar do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi com o presidente Geisel, né? Perfeito. Tranquilo? Vamos lá então para a análise das alternativas, né? Vamos lá, vamos analisar aqui as alternativas então, tá? Vamos ver aqui. Tranquilo, tá? Com relação aos fluxos migratórios e às razões de expulsão e de atração de alguns desses fluxos, analise as afirmativas a seguir. No mapa 1, o de 50 a 60, o crescimento industrial e a ampla oferta de empregos na região sudeste atraíram principalmente migrantes nordestinos. Perfeito, como exatamente nós colocamos aqui, né? Está intimamente relacionado a esse amadurecimento da atividade industrial ali na região sudeste, tá certo? Principalmente no eixo São Paulo-Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, a questão do crescimento, né, da indústria. Vamos lá. Item 2. No mapa 2, que está aqui ao lado, a criação de políticas públicas de incentivo à ocupação da Amazônia durante os governos militares atraiu os fluxos de nordestinos, concurseiro. Beleza, tem que ter em mente que fluxo para a Amazônia está associado a esse processo de ocupação, a essa muito forte ação do Estado na Amazônia. Então, só abrindo um parêntese, não podemos esquecer que o estado do Pará recebeu levas significativas de maranhenses nas áreas dos grandes projetos, né? Nós temos aqui no estado do Pará, né, um grande polo aí de atração de nordestinos e, de forma especial, é importante destacar a presença dos nossos irmãos maranhenses aqui compondo, né, esse fluxo migratório. Sem dúvida nenhuma. Beleza, mapa 2. Então, item 1 e item 2 corretos até o momento. Vamos correr aqui então para o item 3, professor. O item 3 fala assim: as diversas atividades, como o extrativismo mineral, desenvolvidas por empresas públicas e privadas, atraem mão de obra migrante para a Amazônia. Tá certo aqui, 70 e 80, públicas e privadas, sim, está certo. Vamos lembrar, neste momento 70 e 80, da pública está se referindo aí à própria Companhia Vale do Rio Doce, que não vive o seu processo de privatização, que só vai ser na década de 90, não é isso? Sem dúvida. E também algumas outras empresas, né, de capital nipônico, né, capital japonês, ou até mesmo a mineração Rio do Norte, lá em Trombetas, são outras áreas de empresas do capital privado. Sem dúvida, privado e também estatal. Então, concurseiro, olha só, acompanhe conosco aqui
que as três alternativas, os três itens, na verdade, estão verdadeiros. Nós encontramos aqui, tá, na alternativa letra E, se todas as afirmativas estiverem corretas, né, professor? Exatamente. Beleza, então, aí, ó. Vamos ver se Marcando aí, acertamos. beleza? Opa. Então, beleza. Letra E. Tranquilidade, uma questão muito interessante de fluxos migratórios, né? Aí vai a dica. Olha só, concurseiro, vai a dica. Essa questão de fluxos migratórios, qual é a coqueluche do momento na questão de fluxos migratórios que podem cobrar de você nessa prova agora, né, da Polícia Militar do Maranhão? A migração de retorno, né, professor? Exatamente. Então, a migração de retorno é o que nós temos de mais atual, da coqueluche nesse assunto, tá, de fluxos migratórios. Dá uma estudada lá também. Vamos lá. Beleza. Aqui, vamos então partir para a questão 42, nossa segunda questão, tá, que diz assim: o crescimento do agronegócio, tá aqui, agronegócio ou agrobusiness, né? Agronegócio significa modernização da agricultura, interdependência entre os setores da economia, mudança nas estruturas espaciais e amplas oportunidades de investimentos de capital. Com relação ao agronegócio no Brasil, analise as afirmativas a seguir. Antes de pedir seu comentário, professor, eu trabalho muito, analiso muito essa questão da interdependência, né, entre os três setores da economia. O agronegócio, ele evidencia muito isso, né? O setor primário caminhando com o industrial e o terciário também, essa demanda do comércio, né, e da indústria puxando os produtos, as matérias-primas ali do setor primário. Exatamente, Pino. É muito importante destacarmos que o agronegócio, ele tem uma relação de integração entre os setores da economia e, acima de tudo, ele representa hoje ainda a permanência de uma modernização conservadora. A ideia do agronegócio é modernizante? Sim, é modernizante, porque nós vamos ver experiências da biotecnologia, experiências ligadas também à própria situação de uma modernização da agricultura com pesticidas, com agrotóxicos, né? A produtividade aumenta, mas se mantém uma estrutura arcaica dentro do Brasil, ainda se conserva a estrutura do latifúndio, não é isso? E um país com grandes dimensões territoriais, como é o Brasil, o quinto maior país em dimensão territorial, como o próprio Mino diz, gigante pela própria natureza, não pode aceitar uma ideia de um agronegócio realmente que moderniza a produtividade, mas conserva o latifúndio, conserva elites rurais que estão se perpetuando no poder. Sem dúvida nenhuma, professor, abrindo parênteses, complementando muito bem o que falou, nós temos então uma modernização conservadora no país, né? Se modernizou, as frentes de modernização se expandiram, saíram do sul, sudeste, chegaram no centro-oeste, já estão também chegando no nordeste e também na Amazônia, essas frentes mais modernas, né, de produção. E aí o Brasil, ele bate recorde na safra de vários produtos, bate recorde na safra de grãos, né, na safra de soja, no café também dispara, na questão do milho está crescendo muito. E aí, né, cresce a produtividade no campo, não apenas na questão da agricultura, mas também na pecuária. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do planeta, né? E, sem dúvida nenhuma, a gente tem essa estrutura fundiária que não muda, se mantém, se conserva, distorcida, desigual, concentrada, onde você tem uma relação de densidade muito desigual, você tem muita terra nas mãos de poucos. A máxima vale, poucos com muitos e muitos com pouco. Né? Essa máxima ainda está uma estrutura fundiária extremamente distorcida. Os elaboradores gostam de cobrar isso, sabe como? Né? Avaliando as repercussões sociais. A repercussão social do agronegócio, da modernização da agricultura, da agropecuária, né, é justamente essa reconfiguração territorial, essa reconcentração fundiária. Até porque o agronegócio, ele vem esvaziando o discurso da reforma agrária desse país, que é de grande relevância, né? O discurso do agronegócio está cada vez mais
colocando na marginalidade os movimentos sociais no campo e a necessidade de reforma agrária acaba sendo deixada de lado. Perfeito, Pinot? Perfeito. Vamos lá, então. No primeiro item fala assim: o funcionamento do agronegócio é regulado pela economia de mercado, pelas demandas urbanas e industriais e pelas frequentes fusões entre empresas industriais, comerciais e de serviços. Com certeza, isto aqui está certo, né? É exatamente o que o professor Pinot acabou de colocar. A integração das empresas industriais, dos centros comerciais, dos setores de serviço, essa ideia de integração, ela é uma cara realmente do agronegócio. Sem dúvida nenhuma, muito evidente, né, nas feiras de agronegócio, onde você tem novidades, inovações tecnológicas, sementes melhoradas, né, maquinários, não é isso? Então, quer dizer, o comércio do campo, ele cresceu demais. Então, isso acaba justamente impulsionando o setor rural. Não esqueça da propaganda da Globo: agro é tech, agro é pop, agro é tudo. É verdade, sem dúvida nenhuma. Tá? E agora, recente, 2017, né, realizaram o grande censo agropecuário. Sim, boa. Estão realizando, podem pegar alguma coisa já e colocar na prova. Bom, o item 2 aqui, ó, o item 2. O agronegócio provocou um maior desenvolvimento das indústrias que fornecem insumos e bens de capital para a agricultura e das que processam produtos agropecuários em mercadorias padronizadas para o consumo de massa. Então a gente tem aí, nesse item 2, de certa forma, um movimento da relação campo-cidade, onde a cidade precisa muito dos produtos, dos alimentos do campo, e o campo também precisa desses insumos, né, produzidos na cidade, né, agrotóxicos, fertilizantes, todo o maquinário, ferramentas necessárias para o campo também. Então, corretinho aí também o item 2. Vamos então aqui já vemos aqui afirmando o item 2 certo. Vamos ver o terceiro item. Nas adjacências das áreas agrícolas modernizadas, as cidades passaram a ser o lugar que atende à crescente demanda por produtos e serviços, tais como implementos agrícolas, centros de pesquisa em biotecnologia e serviços especializados em genética agrícola. Basicamente, né, professor Pinot, é uma continuidade da relação, né? Nós vamos perceber que nas áreas de produção do agronegócio, né, como o texto coloca, nessas adjacências, que são áreas mais periurbanas, né, nós temos exatamente esses lugares mais especializados que vão estar fazendo aí a ideia de integração do campo-cidade, como foi colocado. Com certeza esse item está certo. Sem dúvida nenhuma. E também, né, evidenciando aqui o processo de modernização do campo. Olha só, centros de pesquisa em biotecnologia. Nós temos aqui, né, um tema muito interessante da geografia embutido nesse assunto, que é justamente o meio técnico, científico e informacional, né, com a biotecnologia, com a engenharia genética, com as sementes transgênicas, tudo isso para aumentar a produtividade no campo. Exatamente. Muito bem. Então, no nosso cálculo, né, esse professor Pinot, 1, 2 e 3 são considerados aí como correto. Provavelmente vai dar aqui, então, a letra E. Vamos se todas as afirmativas estiverem corretas. Beleza, se todas as afirmativas estiverem corretas. Tá? Muito bem, né? Beleza. Terceira questão, questão 43. Fala assim, né? A estrutura das maiores metrópoles brasileiras apresenta situações e problemas que revelam a complexidade dos grandes espaços urbanos. Veja bem aqui o que está sendo colocado, né? Nós temos aqui, ó, a estrutura das maiores metrópoles brasileiras apresentam problemas que são considerados complexos, né? Quando se fala das maiores metrópoles brasileiras, geralmente os elaboradores acabam colocando as 9 primeiras regiões metropolitanas que foram criadas ainda na década de 70
pelos militares. São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nós temos Porto Alegre, temos também Curitiba, nós temos Belém aqui, né, na região norte, né? São as consideradas as 9 primeiras regiões metropolitanas, que naturalmente essas metrópoles vão apresentar alguns problemas aí urbanos. Veja bem comigo, a alternativa a seguir apresenta corretamente situações, problemas relativos à organização das metrópoles brasileiras, exceto, antes de nós começarmos a fazer análise, eu peço para o Pinon mostrar aqui, professor Pinon, que problemas nós podemos ter nessas grandes metrópoles brasileiras. Olha, sem dúvida nenhuma, né? Um dos principais problemas, né, das grandes metrópoles brasileiras é o seu processo de periferização, né? Processo de periferia. Tá? Nós temos aí dentro da periferia problemas relacionados à questão do saneamento básico, né? A questão de problemas relacionados ao saneamento básico, ao problema das habitações inadequadas, né? Perfeito, né? Exatamente. Isso acaba sendo comum nessas regiões metropolitanas, né? A periferização, a questão também, né, Pinon, da dificuldade da mobilidade urbana que existe, né? Os problemas de deslocamento, os problemas também relacionados muitas das vezes à dificuldade que prefeituras têm de tentarem resolver de forma conjunta os problemas urbanos. Ou seja, segurança, saúde, habitação, não podem ser pensados apenas na esfera de um município, mas todos esses municípios que compõem uma região metropolitana, eles precisam resolver isso de uma forma conjunta, aquilo que se fala hoje de governança metropolitana, que é o que propõe o Estatuto da Metrópole. Ou seja, mesmo não sendo ideal, foram criadas, na verdade, condições mínimas de sobrevivência para todo esse bolsão de periferia das grandes cidades. Como a gente já falou, saneamento, água encanada, por exemplo, escolas, o transporte. A todo momento você tem uma periferia se deslocando num transporte público cada vez mais sucateado dentro do país. Né? Essa que é a ideia. E por incrível que pareça, né, nós já temos um número significativo de reconhecimento de regiões metropolitanas aí, né? Já ultrapassa a casa dos mais de 60 regiões metropolitanas. Olha só, né, Pinon? Infelizmente, né, nós não estamos percebendo um movimento para se resolver esses problemas. Então vamos lá, né? O que diz aqui, ó? Alternativas a seguir apresentam corretamente situações ou problemas relativos à organização interna das metrópoles brasileiras. A exceção, muito cuidado. Por que o candidato, por que o concurseiro tem que ter cuidado no tipo de questão? Sem dúvida nenhuma. Aqui, o candidato, ele tem que se familiarizar muito com o comando da questão. Então, o comando da questão está pedindo a exceção de uma, ou seja, é aquela alternativa que não está se relacionando ao problema, né, pedido no comando. Então, na verdade, é a errada que ele quer, é a errada. Todas as alternativas que nós vamos ler são alternativas que irão retratar problemas urbanos, exceto uma. Que é a errada que você tem que marcar. Isso. Vamos lá então? Vamos fazer a nossa leitura aqui, ó. A segregação residencial exclui grupos de renda mais baixa dos espaços reservados para os grupos economicamente dominantes. Um termo muito usado na geografia urbana, a ideia de segregar. Segregar é separação, né? A segregação socioespacial é quando nós temos nitidamente um processo que eu vejo uma área totalmente elitizada e outra que acaba apresentando seríssimos problemas aí. Muitas das vezes esses espaços, eles estão muito próximos, né? São condomínios de luxo que estão espalhados nessas regiões metropolitanas, mas muitas das vezes esses condomínios de luxo, nos redores deles, né, no entorno desse condomínio de luxo, também nós temos seríssimos problemas que essa parte da população
menos privilegiada, ou seja, que não tem realmente privilégio nenhum, acaba ficando segregada. Ou seja, em outras palavras, professor, o crescimento populacional, né, o crescimento, a metropolização ali, o crescimento da população e também do espaço, né, a valorização dos espaços em ocupações de áreas mais de baixadas, né, a infraestrutura chegando nessas regiões de periferia, vai de certa forma valorizando aqueles espaços e aquela população de uma baixa renda acaba não suportando essa valorização de espaço. Ou seja, o IPTU ficou mais caro, por exemplo, né, até mesmo o pãozinho lá da padaria ficou mais caro. Né, então, certamente, essa população de baixa renda não consegue suportar aquela pressão econômica e sai daquele espaço, procura uma região mais distante. Por isso, segregação socioespacial. Segrega uma pessoa numa condição social de baixa renda daquele espaço que foi valorizado pelo crescimento da metrópole. O que é muito comum, né, essa especulação imobiliária, gerando muitas das vezes, né, esse afastamento aí. Perfeito, né? Letra A, ela está errada? Não. Ela está correta. Eu marco? Não, porque eu tenho que marcar errado. Beleza. A letra B, Pinot. A letra B. Beleza. Na letra B, o uso do solo urbano mostra grande diversidade residencial, industrial, comercial, de serviços ou misto. Sem dúvida nenhuma, né, professor Helder? Essa alternativa, ela está bem clara, a diversificação do uso do solo urbano. Que são as funções urbanas, né? Aquilo que o professor Roberto Lobato Correia coloca muito bem, né, no seu livro, Espaço Urbano, as funções que existem no espaço urbano, seja ela residencial, industrial, comercial. Por isso que fala-se muito bem como o espaço urbano como um espaço misto. Exatamente. Vamos aqui agora para a letra C. Letra C. A estrutura fundiária atende com eficiência os fluxos realizados pelos trabalhadores entre suas áreas de moradia e seus locais de trabalho. Olha só que você tem que já analisar com um pouco mais de cautela. Onde é isso, Pinot? A estrutura viária. A estrutura viária atende com eficiência os fluxos, né, de trabalhadores? Claro que não. Claro que não. Então, nós falamos agorinha o problema de mobilidade, né, dessa estrutura viária. Nós temos seríssimos problemas relacionados a grandes congestionamentos, a grandes engarrafamentos, e aqueles que mais sofrem, infelizmente, são aqueles que estão mais distantes dos seus locais de serviço. Sem dúvida nenhuma. Só para complementar aqui, tem que existir, na verdade, estudos populacionais para atender essa demanda da estrutura viária. Haja vista que ano, vem ano, vai ano, uma série de pessoas chegam na idade adulta. Então eles vão procurar emprego na cidade ou então vão estudar lá no centro da cidade relativamente, né? Então, tem que se acompanhar esses estudos, né, no crescimento etário, principalmente, e também da mobilidade regular, ou seja, do fluxo pendular diário, para poder entender a quantidade, né, de ônibus, por exemplo, de metrô, a necessidade de trens, enfim, né, para atender essa população. Perfeito. Esta é a incorreta. Então, provavelmente vai aparecer aqui, exatamente. Isso. É a letra C que o candidato tem que marcar aqui, porque é errada. E a D não está certa? A D, a área central, corresponde quase sempre ao centro histórico, em alguns casos, ao moderno centro de negócios. Muito bem, por isso que ele coloca quase sempre, né? Ele generaliza, mas não significa dizer que isto seja uma regra geral. Uma regra geral, Muito bem, por isso que ele coloca quase sempre. Na letra E, a proliferação de subcentros de comércio e de serviços resulta na expansão da metrópole em termos físicos e populacionais. Aí você deve estar perguntando, mas o que são subcentros? Os subcentros também podem ser chamados de determinadas centralidades, né? Essas centralidades vão ser muitas das vezes lugares mais específicos numa metrópole
que acabam se especializando em um determinado tipo de serviço. Pode ser de comércio, né? Vai ser aquele bairro que criou uma determinada infraestrutura, de uma feira, de algo mais específico ali, ligado à venda de algum tipo de produto, né? São centralidades, né, específicas que acabam existindo nos termos físicos da metrópole. Isso, sem dúvida nenhuma, na expansão ali da metrópole, geralmente em áreas mais adjacentes da região metropolitana, né? Perfeito. Ok? Então, nós tivemos aqui no gabarito a letra C. A letra C. Vamos então para a nossa questão 44, nossa quarta questão, 44 aí, da Polícia Militar aí do Maranhão de 2012. O Brasil integrou-se nas últimas décadas ao processo de internacionalização da economia mundial. Os fatos que permitiram essa integração estão relacionados a seguir, à exceção de um. Assinale. Novamente, concurseiro, né, professor Helder? Nós temos essa perspectiva de questão aqui, tá? Ou seja, nós vamos ter um processo de inserção, de internacionalização da economia, né, mundial, do Brasil na economia mundial, né? E aí nós vamos ter várias alternativas que vão caracterizar essa inserção, essa internacionalização da economia mundial, né? Mas uma vai estar errada. Muito bem, né? Nós temos o Brasil integrando-se à economia mundial de várias formas, né? Nós temos hoje o Brasil considerado exatamente um global trader em virtude de ser líder do bloco econômico no qual nós fazemos parte, que é o Mercosul. O Brasil também lidera a possibilidade de fazer com que determinados blocos econômicos saiam do papel, como é o caso da Unasul, como é o caso da CELAC, né? E, acima de tudo, o Brasil com relações comerciais com os Estados Unidos, com a China, com o Japão, né? Apresentando, inclusive, um próprio superávit na sua balança comercial. Porém, é muito importante deixarmos claro que os produtos que o Brasil ele acaba se destacando no mercado internacional acaba não tendo o chamado valor agregado. Por que o valor agregado, Pinon? É o valor da ciência, da pesquisa e da tecnologia, né? Infelizmente nós não temos, em virtude daquilo que nós vamos nos destacar no comércio internacional, está muito relacionado à questão da soja, à questão da pecuária, à questão do minério, né? Ou seja, produtos que não têm o mesmo valor comercial daqueles que têm agregado o poder da ciência, o poder da tecnologia. Por mais que seja uma balança comercial em superávit, mas o valor agregado sobre os nossos produtos acaba sendo muito baixo. Vale destacar também, professor, recentemente as relações, né, diplomáticas que o Brasil tem muito fortes, se integrando aí ao grupo dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul. Essas relações internacionais, essa diplomacia, essa integração econômica que o país tem dentro de uma economia mundial com outros países, acaba de certa forma facilitando o processo de exportação e importação e surgindo novas ideias que podem acabar injetando investimentos no país. Como é o caso dos BRICS recentemente, nós temos a ideia da criação de um banco, né, o Banco dos BRICS. Então isso pode acabar incentivando aqui no país, né, projetos de infraestrutura na questão econômica, social. Então beleza, né? Essa internacionalização da economia mundial, o Brasil, né, integrou-se nas últimas décadas nessa economia. Vamos lá, assim, uma exceção de uma. Vamos ver a letra A. A participação do Brasil no Mercosul o integra aos países sul-americanos como Argentina e o Uruguai, né? Sem dúvida nenhuma, a participação do Brasil, né, no Mercosul acaba, de certa forma, integrando, né, a Argentina juntamente com o Uruguai. Agora, o destaque aqui, costumo falar muito nisso, é que o Brasil, em relação à Argentina e Uruguai, tem um parque industrial bem mais diversificado, né, do que a Argentina e do que o Uruguai. E o Brasil necessita cada vez mais dos produtos agrícolas, como, por exemplo, aquele produto que faz o pãozinho de cada dia, do trigo da Argentina, né?
65% das relações comerciais que existem, né, do Mercosul, elas são feitas entre Brasil e Argentina. Porém, essa balança comercial Brasil e Argentina, ela está em superávit para o Brasil, mas em déficit para a Argentina por conta, né, nesse caso aqui na relação sul-americana, nós saímos ganhando, né? Os produtos da Argentina não acabam tendo o mesmo valor de comércio como os nossos produtos. Professor, talvez o nosso concurseiro poderia se confundir no seguinte aqui. Ele poderia dizer assim, olha, está errada por quê? Porque ele falou a participação do Brasil no Mercosul ou integra aos países sul-americanos como Argentina e Uruguai. Aí o aluno deveria pensar assim, mas cadê os outros integrantes do Mercosul? Né? Esses outros integrantes, ele não está rechaçando, ele não está dizendo que não está integrado. Ele cita o Mercosul, mas ele destacou a Argentina e o Uruguai. Muito bem. Né? Não invalida a questão pelo fato dele não citar os outros países, né, professor? Exatamente. Vamos na letra B então, ó. A adoção de uma política protecionista por parte do poder público garante mercados externos para os produtos nacionais. Realmente o texto está confuso quando ele coloca que a adoção de uma política protecionista por parte do poder público garante mercados externos aos produtos nacionais. Essa que é a ideia. De que forma um protecionismo iria nos garantir um mercado externo? Sem dúvida. Né? O protecionismo, você acaba protegendo o mercado, se fechando mais, ficando cada vez mais isolado, né? Então isso não abriria mercados dentro de uma economia neoliberal, globalizada hoje em dia. Muito bem. Então, como pede para marcar a questão errada, com certeza esta aqui, a letra B, é o item que está errado. Perfeito? Perfeito. Beleza, e aqui outras alternativas corretas sobre essa internacionalização do Brasil na economia mundial, né? Só para complementar, a maior participação no comércio mundial devido ao aumento das exportações das commodities, tais como soja e minérios. No caso, commodities aqui, professor, são produtos agrícolas, né? Nesse caso aí. Produtos que, inclusive, tem até mesmo um preço já tabelado internacionalmente. Importante destacar que hoje o principal parceiro comercial do Brasil é a China, né? Que superou aí os Estados Unidos, e a China vem comprando aí muito minérios de ferro, né? E outros produtos mais ligados na base mineralógica dentro do Brasil. Também soja, né? Compra muita soja, a China do Brasil, e infelizmente o país ele acaba esbarrando nos chamados gargalos de infraestrutura. Em anos anteriores, a China até comprou soja da Argentina porque o Brasil não estava dando conta de exportar tanta soja que produziu. Verdade. Olha a letra B, letra D. A maior abertura dos investimentos diretos das empresas multinacionais que passaram a operar em diversos setores da economia. Com certeza, uma das manifestações do Brasil, da internacionalização do Brasil, nesse processo de globalização, é a presença de várias multinacionais ou transnacionais de setores diversos, do setor automobilístico, do setor de alimentos e por aí vai. Isso é um exemplo. Sem dúvida nenhuma, são características do neoliberalismo, né, professor? Processo de privatização, processo de abertura para os produtos importados, né? Essa abertura econômica, principalmente. Por que essas empresas multinacionais elas querem estar aqui no Brasil? O que o Brasil oferece? Bom, o Brasil primeiramente tem um grande mercado consumidor, né? O país ele tem hoje aí cerca de 206 milhões de habitantes. Então, de certa forma, o país ele tem um grande mercado consumidor, né, para essas empresas. Além de ter mercado consumidor, dependendo da empresa, tem também um grande leque de matérias-primas que são usadas por essas empresas multinacionais que se instalam aqui. Muito bem. E muitas das vezes os incentivos, as isenções acabam facilitando que essas empresas estejam aqui. Perfeito. Lê a letra E para a gente aí. A letra E, a intensificação das conexões com o exterior, graças aos investimentos realizados em infraestrutura de transportes e de telecomunicações.
Se a gente for avaliar desde o período JK, quando começa esse processo de internacionalização da economia até hoje, realmente nós avançamos. Não é o necessário ainda, não é o ideal, mas realmente nós avançamos nesse processo de telecomunicações e principalmente em infraestrutura de transporte. Não está como o desejável, mas não dá para negar que realmente ele tem avançado. Perfeito, muito bem. Tranquilo. Então agora nós vamos para a questão de número 45, não é isso? Questão de número 45 fala assim: dentre as unidades de conservação existentes no Brasil para a preservação do meio ambiente, os parques nacionais, olha só, muito importante você acompanhar as estratégias aqui, ó, de grifar aqueles termos chaves, né? Tem como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Criado em 1981, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses garante a proteção de um dos principais patrimônios do estado do Maranhão e do país. Com relação ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, analise as afirmativas a seguir. Pinon, qual a sua visão sobre a geografia do Maranhão? Você acredita que vão vir novamente questões ligadas à geografia maranhense? Ah, sem dúvida. Vai chover questão ligada à geografia maranhense. E aqui nós temos um exemplo da cobrança de um parque nacional. O Parque Nacional, de certa forma, dos Lençóis Maranhenses. Mas nós temos vários parques nacionais ali no Maranhão. Como temos também o Parque Nacional do Parnaíba, né, e outros parques. Então, eu na verdade acredito numa questão de parque nacional, não mais dos Lençóis Maranhenses, mas de um outro parque nacional, que aqui na loja do concurseiro nós iremos desenvolver esse trabalho da geografia do Maranhão, detalhando principalmente os municípios de abrangência. E o grande diferencial da loja do concurseiro é justamente esse: o comprometimento que a equipe tem. Você pode ter certeza que não é Ctrl-C, Ctrl-V de forma alguma, né? São pessoas dedicadas e comprometidas com a geografia do lugar que está exatamente aí, né, que vai oferecer o concurso público. E isso é que faz da loja do concurseiro hoje a que mais cresce em todo o Brasil, em virtude desse comprometimento, no qual eu tenho o grande prazer de trabalhar com um profissional de tamanho gabarito como é o professor Pinon. A recíproca é verdadeira. Galera, então olha só, a primeira dica no estudo dos parques é entender a abrangência dos municípios. Essa é a grande dica. Então, o item 1 ele já está trabalhando aqui a abrangência municipal. Olha, o parque abrange áreas dos municípios maranhenses de Barreirinhas sim, né? Abrange a área do município de Barreirinhas, né? Primeira Cruz também, tá? Também. Só que, no caso, o erro aí, né, professor Helder, não abrange o município de Açailândia. Então esse é o grande cuidado na questão de parques nacionais. Como é geografia, a geografia estuda o espaço. Então, se está estudando o parque, ele geograficamente vai querer saber qual é a área de abrangência do espaço do parque. E a própria definição do que é um parque nacional, né? Com certeza. Então, nós tiramos aqui item 1, já eliminamos. Vamos aqui para o item 2. Fala assim: entre as dunas ativas situadas na área do parque, ocorrem lagos temporários ou permanentes. Com certeza, este item aqui está certo, não é isso, Pedro? Sem dúvida nenhuma, né? Entre essas dunas ativas aí, né? Entre essas dunas ativas, você tem a ocorrência justamente dessas lagoas, né? Sejam temporárias ou permanentes. A própria definição aqui, ó, de lagoas temporárias ou permanentes, você já vai entender, compreender que existe uma variação de regime pluviométrico, né? Por aqui, o concurseiro já eliminava aqui embaixo. Né? Por que, concurseiro? Porque aqui, ó, a pluviometria local é marcada pelo elevado índice de chuvas e pela
regularidade da distribuição ao longo do ano. Ora, tá? Se você tem dunas, né? E entre essas dunas, lagoas temporárias, automaticamente você não vai ter essa regularidade, né, pluviométrica. Exatamente. A temporária com regularidade não casa, né? Era simples, não podia de forma alguma errar essa questão. Vamos lá então, tá bem a equipe, não? Então, alternativa correta aí, somente alternativa 2. 2, letra certa, exatamente. Letra B. Entre as dunas ativas situadas na área do parque ocorrem lagoas temporárias ou permanentes. Ok? Beleza, concurseiro? Vamos agora para a questão 46. Nossa sexta questão 46. Uma questão de bacias hidrográficas. Tá? Pode vir o termo bacias hidrográficas ou pode vir também o termo regiões hidrográficas. Porque a bacia hidrográfica, de certa forma, ela não se prende, né, aos limites territoriais, aos limites de um estado. Apesar de que muitos dos rios principais estabelecem o limite de um estado a outro. Mas se você for avaliar toda a bacia que compõe, os rios que compõem a bacia, né, não se prende. Tá? Atualmente, as bacias hidrográficas vêm sendo adotadas como unidades de planejamento, olha só, ambiental. As bacias limítrofes, compostas por rios que atravessam limites políticos administrativos, representam um desafio para a gestão integrada dos recursos hídricos. Então, olha só, o grande desafio, né, do planejamento, para o desenvolvimento, é justamente a utilização desses rios limites, né, dessas bacias limítrofes, entre fronteiras, na verdade. Tá? Sobre as bacias limítrofes, aqui maranhenses, assinale a afirmativa correta. Então, o primeiro passo, né, professor, é a gente poder definir essas bacias que fazem limites, né, no estado do Maranhão. Nós temos, né, a bacia do Gurupi, né, do rio Gurupi, que estabelece a divisão entre o estado do Maranhão e o estado do Pará, né, do Gurupi. Um pouco mais embaixo, nós temos a bacia do Tocantins, né, a bacia do Tocantins, que também pega, né, um pouco desse limite, né, do estado do Pará com o estado do Maranhão. Seguindo para o centro-oeste. Isso, seguindo para o centro-oeste ali, né, do Tocantins. E do outro lado, né, fazendo um limite interessante, nós temos a bacia do Parnaíba. Né, a bacia do Parnaíba. Que já é com quem? Já é com o Piauí. Né, a bacia do Parnaíba ali, já no limite com o Piauí. É até interessante a gente expandir um pouco que a bacia do Parnaíba, né, o rio Parnaíba, é uma das exceções nos desaguadouros, nas foz de rio. Né? No Brasil, dentro das bacias hidrográficas, é muito comum nós termos desaguadouros em estuário, ou seja, né, num canal mais reto. Agora, a bacia do Parnaíba é uma exceção no Brasil. Né? É uma bacia que tem a sua foz em delta, ou seja, canais ramificados em ilhas, né? Em ilhas ali. Tá? Inclusive, nós podemos até dizer, basicamente, que o Maranhão é quase uma ilha. Né? Os seus limites têm ali a divisória de rios, realmente. Bom, o grande destaque para a bacia do Parnaíba, uma das bacias limites do Maranhão, é justamente o delta do Parnaíba. O grande destaque da bacia do Tocantins, né, é a energia, né, professor Helder? Gerada pela usina hidrelétrica Tucuruí, né, um empreendimento na década de 70, né, que teve no início do projeto abastecimento para os grandes projetos na Amazônia e depois, né, expande-se hoje também para o setor residencial, né, e tenta também alavancar a produção de energia aqui na Amazônia brasileira. Sem dúvida nenhuma. Então, entre as bacias maranhenses, assinale a afirmativa correta. Vou verificar aqui a letra A, olha só. Entre as bacias limítrofes, aquelas fronteiriças que fazem fronteira, a do rio Parnaíba
é a que possui a maior área no estado do Maranhão, sem dúvida nenhuma. Na letra A, já de cara, já encontramos aí a alternativa correta. Exatamente. Beleza? Vamos ver então, olha só que beleza, já apareceu então aqui como certa letra A. Na letra B, a bacia do rio Tocantins abrange os estados do Tocantins, Pará, Maranhão, mas o erro bem aqui está com relação ao Piauí, não é isso? Não abrange o estado do Piauí. Está mais indo para a questão do Tocantins, né? Indo já na região mais centro-oeste e não propriamente para o nordeste. Sem dúvida nenhuma, professor. Só abrindo um parêntese aqui, essa bacia do rio Tocantins, ela é alimentada pelo rio Araguaia, né? Por isso, pode-se falar também em bacia Araguaia-Tocantins, né? O rio Araguaia, ele tem suas nascentes ali nos limites do centro-oeste, entre Mato Grosso e Goiás, né? E a grande coqueluche recente também, essa hidrovia Araguaia-Tocantins, para exportação, corredor da soja e também para vários minérios. Sendo que essa hidrovia Araguaia-Tocantins, ela encontra alguns empecilhos, como o Pedral do Lourenço, logo depois das eclusas de Tucuruí. E Marabá já, não é isso? Isso, já ali por Marabá. Beleza? Então o grande erro aqui está no Piauí. Na letra C, a bacia do rio Mearim abrange as áreas limítrofes do Maranhão com o estado do Piauí. Do Piauí. Aqui também, né, totalmente errado. Não, né? seria do Piauí, né? É. A área ocupada pelas bacias limítrofes no território do Maranhão é maior que a área ocupada pelas bacias dos rios genuinamente maranhenses. Não pode, a área ocupada pelas bacias limítrofes no território do Maranhão é maior que a área das bacias dos rios genuinamente. Não, as bacias genuinamente maranhenses abrangem maior área. Por isso que no começo da explicação, né, eu fiz questão de fazer aquela referência em regiões hidrográficas. Fica muito melhor. O entendimento fica muito mais. Dá uma abrangência maior. Sem dúvida nenhuma, porque se você fala regiões hidrográficas, eu vou avaliar o seguinte: olha, quais são as regiões hidrográficas maranhenses? Eu vou identificar que é maior do que as regiões limítrofes. Perfeito. Então, errado aqui também. E o erro na letra E, o rio Gurupi constitui um trecho de linha limítrofe entre o estado do Maranhão e o Piauí. Nós sabemos que não é o Piauí, é bem aqui com o estado do Pará. Muito bem, está errado. Então, o item. Nós ficamos, qual foi? Ela ficou a letra certa. Ficou aqui a correta, a letra A. A letra A. Beleza? Bacana, muito bem. Vamos lá então, Pinão, para a questão de número 47. Na questão 47, tá? Na década de 70, o cultivo de soja passou a ocupar áreas do centro-oeste brasileiro. A partir da década de 90, uma nova fronteira agrícola surgiu com a expansão da sojicultura nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. Então, verifique bem que essa questão está trabalhando a expansão da soja. Com relação ao cultivo da soja no Maranhão, analise as afirmativas a seguir. Antes de mais nada, realmente a soja ela começa a ser desenvolvida, ganhar expansão na década de 70, como comando da questão mesmo, né? Os japoneses trouxeram a soja para a região sul, se expandiu para o sudeste, ganhou grande proporção no centro-oeste e a partir do centro-oeste, uma grande produção no Mato Grosso, né? Para chegar nessas áreas, a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, desenvolveu ciência, pesquisas para produzir uma série, muitas sementes melhoradas para chegar nos cerrados do Nordeste, né, nas florestas amazônicas, ou seja, sementes que suportassem climas diferenciados. E a Embrapa no Brasil conseguiu. Por isso que essa expansão da soja chega também no Maranhão, principalmente ao sul do Maranhão, na região de Balsas, né? No município de Balsas, ali ao sul do Maranhão.
Inclusive, concurseiro, né, existe um projeto tramitando no Congresso Nacional de criação de um novo estado do Maranhão, olha só, né, a criação do estado do Maranhão do Sul. Aí tu vai avaliar Maranhão do Sul, querem tirar essa área rica, forte, né, que está se concretizando ali da produção de soja no sul do Maranhão. Assim também como as técnicas de corrigimento de solo, né, para que essa soja pudesse avançar. É muito importante quando o próprio professor Pinon coloca a criação, né, a possibilidade de se criar o Maranhão do Sul, também está embutido a possibilidade de se criar novas regiões metropolitanas para fortalecer o processo de desmembramento aí do estado do Maranhão, né? Isso tem tramitado na Assembleia Legislativa do estado do Maranhão esta possibilidade de criação de região metropolitana, justificando a ideia do que já tem uma região metropolitana consolidada, então ficaria mais fácil de aprovar o processo de desmembramento do estado. Ótima dica, professor, sem dúvida nenhuma. Então veja bem, concurseiro, chega no Maranhão, mas não só no Maranhão. É importante a gente frisar que no comando também, ele fala no Piauí, fala no Tocantins e fala no Pará, né? Nós temos uma região conhecida, tá, aí da literatura, chamada de Mapitoba, né? Mapitoba. Ou seja, a região, a expansão da soja do centro-oeste foi na direção do Maranhão, do Piauí, do Tocantins, e da Bahia, tá? Mapitoba, além do estado do Pará, no sul do Pará, Redenção, em Marabá, em Santarém, para o oeste do estado do Pará também, a expansão da soja. Mas o grande foco é o Mapitoba, tá? Porque o crescimento da produção de soja do Mapitoba vai fazer com que toda a soja dessa região, Piauí, Tocantins, Bahia, Maranhão, tudo vá pelo corredor de exportação Carajás e Itaqui, lá por Maranhão, pelo Maranhão mesmo. Até porque já temos a ideia, né, da própria estrada de ferro, né, que pode facilitar isso. É isso? Fala bem aqui. Então podemos ir para os itens, professor? Sem dúvida, podemos. Vamos lá. As empresas exportadoras de soja se utilizam, além de outros modais da logística da estrada de ferro de Carajás, para o escoamento da produção. Perfeito? Perfeito. As empresas, né, utilizam, além de outros modais da logística da estrada de ferro Carajás. Pode sim, sem dúvida nenhuma. Né? Essa estrada de ferro é Carajás e Itaqui. Sim. Ela vai chegar lá em Itaqui, né? Perfeito. E lá só tende a crescer. Vários investimentos nos portos lá, né, no complexo portuário do Maranhão, de São Luís, do Maranhão. No item 2. A área plantada e a produção de soja no período de 90 a 2005 apresentaram um grande crescimento. Também, sem dúvida nenhuma, um grande crescimento aí de 90 até 2005. A demanda internacional aumentou, né? Então a área plantada naturalmente ela acaba expandindo, sem sombra de dúvidas. Principalmente a partir da década de 90, do governo neoliberal, da questão da criação do Plano Real, das facilidades, né, da integração da economia do Brasil no mercado internacional. Então isso aí cresceu bastante. E o 3, Pinon? Os principais municípios produtores de soja no Maranhão estão situados no sul do estado e na divisa com o estado, no sul do estado, né, e na divisa com o estado do Piauí, sem dúvida nenhuma. Confirmando a região do Mapitoba. E outra situação, quando ele fala Maranhão, ao sul do estado, ele está falando de Balsas, tá? O município de Balsas, tá? E na divisa também com o Piauí. Perfeito. Então, vamos lá, olha só. Os itens 1, 2 e 3 estão corretos, né? Se todas as afirmativas estiverem corretas, aparece então aqui com a verdadeira a letra E. Com certeza absoluta. Beleza. Perfeito. Você aposta numa de soja? Interessante. Pode ser assim. Tem espaço, apesar de ter caído no último concurso, mas eu acredito também que é espaço, né? Não? Sem dúvida nenhuma. Caiu a questão do agronegócio, né? Sem dúvida nenhuma. Caiu agora também
essa questão envolvendo a soja, então, sem dúvida nenhuma, pode cair novamente uma questão de soja, principalmente vinculada ao corredor de exportação. Perfeito. Beleza, concurseiro? Vamos então para a questão 48, nossa 8ª questão, que diz assim: o censo de 2010, o censo de 2010, volta aí, professor, aí, beleza, realizado pelo IBGE, evidenciou que a população total do Maranhão, aproximadamente 6.574.789 habitantes, representa cerca de 3,5% da população brasileira, tá? Apenas 3,5%. Em relação à população do Maranhão, analise as afirmativas a seguir, né? Sabemos que é um número expressivo, né? Mais de 6 milhões, isso aqui do dado de 2010, para a perspectiva, né, do censo de 2020, né, com já a ideia do seu lançamento, é que esse número ele vá até mesmo aumentar. Mas é um número que tem uma determinada expressão, nós não podemos negar isso, né? Até pela importância que o Maranhão tem dentro do Nordeste brasileiro. No primeiro item fica então assim: o Maranhão apresenta o menor índice de urbanização entre os estados brasileiros. Essa é a questão que nós chamamos de desgraçada. O que é a questão desgraçada? 8 ou 80, ou você sabe ou você não sabe. E aí, é aí que está a grande diferença. Porque nós vamos mostrar que isto é verdade. Quando nós chamamos da ideia de urbanização, está relacionado que há um determinado número de habitantes vivendo muito mais no espaço urbano, ou seja, na cidade, do que no rural, do que no campo, né? A tendência no Brasil é uma tendência de urbanização, não é isso, Pinon? Nós temos aí, vai ultrapassar com certeza a casa dos 85% da população brasileira vivendo no espaço urbano. Em todos os estados observa-se este processo de urbanização, porém o Maranhão é um estado urbano, sim, mas quando eu vejo o Maranhão no contexto nacional, ele tem esse menor índice. Helder, quem é que te afirma isso aqui? Bem aqui, olha só comigo na reportagem que nós temos, portal aí G1 Pará, com fonte do IBGE. O que diz aí, Pinon? Maranhão tem a menor taxa de urbanização do Brasil, segundo o IBGE. 59,2% da população vive em áreas urbanas. Exatamente. Um grande detalhe aí, né, professor Helder? Nós vamos ter uma diferença regional nessas taxas de urbanização. As maiores taxas de urbanização do Brasil, sem dúvida nenhuma, né, onde nós temos o maior número de pessoas vivendo em cidades, em áreas urbanas, é a região sudeste. Né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, ali que tem as maiores taxas. Em segundo lugar, né, na questão da urbanização, é o Centro-Oeste. Olha o detalhe aí, falando de região. Em terceiro, o Sul. Né, em quarto, né, muitos podem até pensar que, né, mas está lá nos dados do IBGE, 2010. Em terceiro lugar está a região Norte. E em último lugar está a região Nordeste, nas taxas de urbanização de 2010. Apesar de que a diferença entre o Norte e o Nordeste é pequena em relação à taxa de urbanização. É claro que o ritmo da urbanização é diferenciado. Nós estamos falando de números brutos aqui, né, Pinon? Nós estamos colocando os números apresentados pelo IBGE. Mas o ritmo dessa urbanização, ela é diferenciada dentro de cada uma dessas áreas brasileiras. Então, nós vamos voltar bem aqui e nós vamos perceber que este item, ele com certeza é um item considerado certo. Vamos no segundo. A cidade de São Luís ultrapassou a marca de 1 milhão de habitantes. Com certeza, né, a ideia da chamada Grande São Luís, né, com essa grande concentração populacional aí, chegando na casa de 1 milhão de habitantes, né, o que já é seguido para grandes metrópoles brasileiras, São Luís com certeza atinge essa marca. Uma definição antiga, né, das metrópoles milionárias, né? Então, é verdade. São Luís.
Apesar de que ela ainda está pela questão numérica, ela tem essa importância significativa, né? Mas ela está ainda na sua escala de influência, segundo a rede de influência, o REGIC está muito mais nessa influência mais regional, mas ela tem um potencial ainda de crescimento, sem sombra nenhuma, caso, né? São Luís aí. São Luís, né? Perfeito. E a terceira, Pinon? A população do Maranhão representa mais de 30% da população da região Nordeste. Esse dado aqui, né, professor, está muito elevado. Está muito elevado, né? 30% da população nordestina não dá, né? Até porque, olha só, 6.574.000. É um número muito grande aí, né, para a dimensão, né, da região Nordeste, com certeza não pode. 1 e 2 estão certos, não é isso? Nós temos então aqui o que, Pinon? Qual é? Errado. Fica a nossa aqui a reportagem. E aqui então, opa, se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Muito bem, que beleza. Né? Beleza, concurseiro? Vamos então para a questão 49, tá? Analise a pirâmide etária a seguir. Bom, para entender uma pirâmide etária tem que saber o que é, né? O que é uma pirâmide. Volta aí, professor Helder. Aí, uma pirâmide etária, tá? O que é uma pirâmide etária? Nada mais é do que um retrato, do que a análise socioeconômica de um país. Essa pirâmide aqui vai estar exemplificando como é a situação social e econômica de uma região, de um estado, de um país. Então está aqui o comando da questão. Olha. A estrutura etária da população brasileira está relacionada com as transformações sociais, né, econômicas e espaciais ocorridas no país a partir da Segunda Guerra Mundial. Então quer dizer que a pirâmide lá da Segunda Guerra Mundial era uma, e atualmente a pirâmide é outra. Por quê? Porque mudaram as condições sociais e econômicas do país, tá? Se melhoraram as condições socioeconômicas do país, certamente as pessoas irão viver mais nesse país. E vai acontecer o que com a base então, Pinon? Com a base, o que vai acontecer? A base, nós vamos ter uma redução das taxas de natalidade, né? E mortalidade também. Se a situação socioeconômica desse país melhora, certamente que a escolaridade melhorou, certamente que o índice de urbanização também melhorou e certamente que também aumentou a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, todos esses quesitos fazem com que as pessoas tenham mais ou menos filhos? Menos filhos, né? Menos filhos. Elas têm menos filhos e as pessoas vivem mais nesse país. Eu gosto muito de trabalhar o seguinte: quando você quer enxergar a mortalidade, você olha para o topo. Porque se você vê um topo mais largo, isso é sinal que as pessoas estão vivendo mais. Logicamente que a taxa de mortalidade é menor se as pessoas vivem mais. E que quando você quiser enxergar a taxa de natalidade, você olha para a base. Se a base estiver recuada, reduzida, né, nós temos uma baixa taxa de natalidade. As pessoas estão tendo menos filhos, né? Fecundidade e tudo mais. Perfeito. Então, vamos aqui. Beleza. A estrutura, esse aqui já foi o comando. Aqui, ó. Com relação a essas mudanças, assinale a afirmativa incorreta. Opa, olha só bem aqui, ó. Que é a errada. Afirmativa incorreta, você já sabe que tem que marcar a errada. 4 certas e 1 errada, vamos marcar errada. Sem dúvida. Só um detalhezinho, professor, para o nosso concurseiro ficar atento, uma dica muito importante. Veio pirâmide etária, comparando 2 ou mais, analisa o tempo. O tempo. Se a pirâmide é do passado, tá, as condições socioeconômicas são negativas. Se a pirâmide é mais recente no Brasil, as condições socioeconômicas certamente melhoraram do passado para o presente. Então, Pinon, nós podemos dizer que no passado ela tem mais esse perfil triangular achatada. Sem dúvida nenhuma. Né? E a pirâmide mais recente, ela é mais gordinha, igual eu, igual o professor Elton. Né?
já está aumentando o número de adultos e de idosos e a expectativa de vida é mais lá em cima um pouquinho. É isso? Sem dúvida nenhuma. Né? Então, olha só. Quer dizer, então, que eu sou o triangular aqui. Beleza. Beleza, vamos lá. A letra A fala assim: o declínio dos níveis de mortalidade, seguido pela diminuição dos níveis de fecundidade, a partir da década de 60, determinou o padrão de envelhecimento da população brasileira. Sem dúvida nenhuma, correto o item, né? O item aqui está correto, mas ele quer errada. Muito bem. Aonde é que está correto o item aqui? Veja bem, declínio, né? Declínio das taxas de mortalidade, ou seja, eu tenho uma redução do TM, da taxa de mortalidade. Se caiu a taxa de mortalidade, quer dizer que as pessoas vivem mais, tá? Diminuição dos níveis de fecundidade, tá? Também cai a taxa de fecundidade, TF. A fecundidade, concurseiro, é o número médio de filhos por mulher. Não é por casal, por mulher. Por mulher. Isso. Tá? Número médio de filhos por mulher. Então, quer dizer, realmente, professor, da década de 60 em diante, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, vai cair a mortalidade, né, e vai cair a fecundidade. Perfeito. Então, posso marcar? Não posso, porque eu quero a incorreta. Na letra B, o estreitamento da base da pirâmide da pirâmide etária mostra que a participação de grupos quinquenais de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos de idade suplantou o grupo de 0 a 4 anos e de 5 a 9 anos. Ou seja, está certo, é uma tendência, né? A ideia de aumentando grupos quinquenais, né, os grupos a partir dos 50 anos de idade, e os grupos, na medida que vai aumentando a idade da população, a população que tem a menor idade, naturalmente vai diminuindo. Não é isso, Pinão? Sem dúvida. Esse grupo aqui, olha, de 10 a 14 anos, né, está maior do que o grupo de 0 a 4 anos. Aqui, ó, é só olhar para o gráfico que o concurseiro consegue fazer essa análise. Perfeito. Então vamos lá. Olha só. A letra C. As mudanças ocorridas na estrutura etária brasileira resultaram da legislação de controle da natalidade adotada pelo Estado a partir da Segunda Guerra Mundial. Eu não vejo também não esse controle de natalidade aqui. Se fosse uma China ou uma Índia... Exatamente, né? Que foi o estabelecimento, né, de um princípio de um filho, 2 filhos, né, por casal. Com certeza o Brasil não adota. Concorda, Pinão? Concordo. Então, vamos ver se nós vamos acertar. Esta aqui é a incorreta. Com certeza absoluta. E a letra D? A queda da mortalidade, a partir da década de 50, está relacionada com o processo de industrialização. Sem dúvida, concurseiro, porque a mortalidade cai, né, chegada da indústria, chega lá um mínimo de saneamento e de urbanização, tá, que deu forte ímpeto aos movimentos migratórios das áreas rurais para as áreas urbanas. Que é o que alguns autores colocam como a ideia da revolução médico-sanitária, né? A ideia de tentar reverter alguns quadros de doenças, né, muito comuns que levavam a um quadro de morte mais exagerado e tal. Esse processo realmente é verdadeiro. Sem dúvida. E a letra E, a queda da fertilidade reflete a maior inserção da mulher no mercado de trabalho e a utilização de métodos anticoncepcionais de maior eficiência, né? Isso aqui também está associado ao aumento da escolaridade, porque a mulher não vai se proteger, né, usar esses métodos anticoncepcionais, né, se não tiver um aumento de escolaridade. Os preservativos, né, a própria questão das operações irreversíveis também contribuem realmente para isso. Fechado, então, nós temos como única incorreta a letra C. Beleza, professor. Então, olha só aí, concurseiro, nós temos a questão 50.
né? A 10ª questão da prova aí, a questão 50. O extrativismo vegetal é uma atividade tradicional do estado do Maranhão. Sem dúvida nenhuma, esse extrativismo vegetal aqui, trocando aqui, né? Olha lá, professora Borrachinha. Beleza, agora sim. Esse extrativismo vegetal, concurseiro, tá? Ele é uma atividade tradicional do Maranhão. Dentre os produtos do extrativismo, o que mais se destaca é o babaçu, né? O babaçu, o coco babaçu, as quebradeiras, as mulheres que quebram o babaçu, né? As amêndoas dessa palmeira, né, são transformadas em óleo ou azeite, tá? Utilizados no preparo de alimentos, na produção de sabão ou cosméticos e como também combustível, no caso o biodiesel. Tá? Sobre o extrativismo do babaçu no Maranhão, assinale a afirmativa correta. Tá? Letra A. A palmeira do babaçu só é encontrada no estado do Maranhão? Não. Não. Só é encontrada no estado do Maranhão. Não é verdade. Já tiramos a letra A aqui. Na letra B, a extração do babaçu envolve atualmente um alto grau de mecanização? Onde é o erro aí, Pinon? Negativo. Esse elevado grau de mecanização aqui, o próprio comando acaba eliminando esta alternativa. Essa também é uma grande estratégia que o concurseiro deve usar. Às vezes o comando da questão elimina várias alternativas aí embaixo. Então, no comando ele diz que é uma atividade tradicional, né, do estado do Maranhão, o extrativismo vegetal aí. Se é tradicional, não pode ter esse alto grau, né? Perfeito. Beleza. Vamos então aqui para seguindo aqui. C. A legislação não garante o acesso aos babaçuás e a proteção das palmeiras do babaçu. Nesse caso aqui, a legislação não garante, pelo contrário. Existem leis como, por exemplo, a Lei do Babaçu Livre, tá? Que é uma lei municipal que se espalhou, né, pelos municípios do Maranhão. Essa Lei do Babaçu Livre garante as quebradeiras de coco, né, entrarem em áreas privadas para poder fazer a coleta do coco babaçu. Tá? Até mesmo porque essas mulheres, né, que quebram coco, elas vivem daquilo, né? Elas têm uma relação, uma identidade, uma subsistência relacionada ao babaçu. Então a lei do babaçu livre, de certa forma, tá, que cresceu muito em todo o Maranhão, acaba garantindo sim esse acesso aos babaçuais. Na alternativa C, está falando que a lei não garante, tá? Garante esse acesso. Tiramos a letra C. E na letra D fala: a reserva extrativista Quilombo do Frechal está situada em uma área de grande concentração de palmeiras de babaçu. Com certeza sem dúvida nenhuma. A letra C. É uma lógica muito interessante, uma estratégia, né, uma estratégia também, né, governamental, a criação dessas reservas extrativistas aqui, né, dentro aí das regiões que chamamos de regiões de palmáceas, né, que é justamente a região, né, das palmeiras de babaçu, justamente para incentivar a preservação aí dentro da reserva. E como o professor Pinon falou, é uma atividade realizada predominantemente por mulheres, né, que envolve tanto a geografia extrativista, né, que é o chamado desenvolvimento local, como também hoje até mesmo a geografia cultural, já que existe uma identidade, né, dessas mulheres fazendo isso já ao longo de séculos, esse tipo desenvolvendo esse tipo de economia extrativista aí. Sem dúvida nenhuma. E não esquecer também que esses babaçus, né, esses babaçuais, essa região, é um tipo de vegetação específica, né, ali. E na loja do concurseiro nós vamos ter, né, professor Helder, a aula de vegetação. Nós vamos passear por essas vegetações, ver as atividades, as características,
Lembrando, concurseiro, que no Maranhão eu tenho o babaçu, eu tenho a vegetação litorânea, eu tenho a floresta amazônica, eu tenho o cerrado, né? Tenho o cerrado e tenho também uma vegetação chamada de carrasco, né? Que é uma associação entre o cerrado e a caatinga. Então lá na loja nós vamos expandir mais e mais essa questão da vegetação. Professor Pinon, qual o conselho que você dá para aquele aluno que está indeciso em comprar os nossos pacotes de aula aqui na loja do concurseiro? Se eu fosse ele, eu corria agora para o tablet, para o celular, para o computador e acessava aí a loja do concurseiro e comprava esse pacote. Ele certamente vai estar bem à frente. Você dentro do ônibus, em casa, às vezes, né, no intervalo do trabalho, no horário do almoço, você está lá e está estudando, né, desenvolvendo ali o seu trabalho. É por isso que a loja do concurseiro, com certeza absoluta, é a que mais cresce em todo o Brasil. Temos certeza do bom trabalho que será realizado. Convidamos você para comprar nossos pacotes, para comprar nossas videoaulas, né? Para você adquirir, que eu tenho certeza, adquirindo isso, irá ser fantástico, irá ser fundamental para a sua aprovação. O nosso objetivo da loja do concurseiro, qual é, professor Pinon? Nosso objetivo é fazer deste aluno que está aí atrás, né, da telinha, né, um policial militar, né, fardado ali, né, fazendo o exercício da cidadania, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Tá? E aqui, a nossa equipe de geografia do Brasil e geografia do Maranhão, né, unida, né, professor? Com certeza. Nessa batalha, nessa guerra, que não é só sua, é nossa também. É por isso que essa tropa é imbatível. Tenho certeza que você sairá vencedor deste projeto de vida. Colhe conosco, colhe com o Gordinho, colhe com o professor Pinon. Com o Magrinho. Que bom, Magrinho, que vai ser só sucesso. Diga amém, que eu tenho certeza que você irá conseguir a sua aprovação. Valeu? Valeu. Valeu. Muito obrigado. Um abraço.